Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre por que Deus permite que o mal continue no mundo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Aí eu vou pedir, que aí é opcional, quem quiser deixar um comentário nos comentários, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho ou um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida. Tá certo? Se for um pedido de oração, vai aumentar a corrente de pedido de pessoas orando por alguém que esteja nesse estado, né? Se for um, uma sugestão ou uma crítica ou um elogio, vai ajudar o canal a ir para frente, porque vai dar força para mim que estou gravando, para Deus. Deus vai vendo que vocês estão gostando. Isso já incentiva a mim a continuar me deixando ser usado por Deus para esse trabalho, né? E uma sugestão ou uma crítica ajuda também a gente a melhorar o canal, ver o que tá precisando melhorar para a gente melhorar, né? Então é uma evolução no canal. E já o testemunho e o agradecimento a Deus por alguma bênção obtida ajuda a um trabalho missionário paralelo a esse que Deus vem fazendo através de mim, né? Que ele vem fazendo aqui usando eu como instrumento, tá certo? E eu pedi a aqueles que estão me ouvindo, que ainda não se inscreveram no canal de Deus, que é esse, que se inscrevam, que eu sou apenas administrador. Tá certo? Agora vamos juntos para uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por mais essa meditação. Peço mais uma vez pela minha aluna Giovana, Senhor. Não deixa que ela tire a própria vida, Pai. Ela já tentou duas vezes, Senhor. Não permita que isso aconteça. É um menino de 15 anos, Pai. Tem muito tempo para viver. Põe a sua bênção lá, Senhor. Faça com que alguém a leve para a igreja, Pai, que ela possa encontrar a Deus e superar esse momento difícil, Pai. Se for preciso que ela encontre meus áudios, Senhor. Que chegue até ela, Pai. Que assim seja, meu Deus. Eu peço, Senhor, mais uma vez agradeço por mais uma vez estarmos juntos aqui para aprender sobre o Senhor, pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos ter esse momento de aprendizagem, Pai. Eu peço, Senhor, que assim como o Senhor usou homens para transcrever a Bíblia, Senhor, inspirando eles, Pai, que me inspire também para que eu transcreva através de áudio essa mensagem, Senhor. Que o Senhor esteja apenas ensinando, que eu seja apenas usado como instrumento, Senhor. Que o Senhor tenha nos ensinar, que o Senhor é uma professora muito hoje aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Senhor. E ilumina as pessoas que estão me ouvindo, Pai. E a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que o Senhor irá nos ensinar, Senhor. Que assim seja, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, muitos perguntam, mas por que Deus deixa o mal existir se ele existe? Deus não existe, porque ele deixa o mal tomar conta do mundo. Ele não faz nada para impedir que o mal faça o mal às pessoas, né? Mas não é assim, queridos irmãos. Para a gente entender, nós temos que primeiro voltar lá na criação. Lúcifer era um arcanjo e ele tinha um cargo alto lá. Ele, abaixo, acima dele, era só o próprio Deus e o arcanjo Miguel, que é o nome usado por Jesus Cristo. Ou seja, não tinha ninguém. Era um anjo, o arcanjo era acima de Lúcifer. Mas ele ainda não estava satisfeito, ele queria o cargo de Jesus, né, que era o arcanjo Miguel. E a gente viu uma história parecida, só que com uma parte diferente, né? Que é a história, por exemplo, de José. Ele foi colocado como governador do Egito e acima dele somente Faraó. O resto do Egito tinha que se submeter a José. Mas somente o Faraó era acima dele, né? Só que diferentemente de Lúcifer, José nunca tentou roubar o trono do Faraó. Assim como Daniel, que foi posto como governador da Babilônia e chefe dos governadores, né? Acima de Daniel também era só o rei Nabucodonosor, né? Então,
Lá sim era Lúcifer, acima dele era só Deus e Jesus Cristo, que é o arcanjo Miguel. E ele quis exatamente tomar o trono de Miguel. Então ele começou a espalhar para os anjos que Deus não prestava, que Deus era tirano, que Deus era mau, que se tentasse fazer algo que não é o que ele queria, ele matava, ele dizimava. E muitos anjos acreditaram em Lúcifer. E outros que não acreditaram, mas ficaram na dúvida. Jesus fez o que então? Ele expulsa Lúcifer do céu, joga ele para a terra junto com os anjos que acreditaram nele, que ficaram do lado dele. E aí ele jogou ele para cá para quê? Para que ele pudesse agir como ele quisesse, para que todo mundo, os anjos e toda a humanidade visse quem era Lúcifer. Né? Então quando Lúcifer vai lá e tenta Eva, né, ele vai lá e engana ela, né, ele vai induzindo ela a comer da fruta proibida. Na realidade, ele estava tentando introduzir o mal no mundo. Ela foi com a tentação, comeu e ainda deu para Adão comer. Né? E o mal entra no mundo. Nós, hoje em dia, não somos condenados à morte porque Adão e Eva pecaram. Não. Nós somente temos a essência pecaminosa dentro de nós. Ou seja, nós todos temos o mal dentro de nós. Mas a decisão de deixar o mal viver na gente ou não é nossa. Nós podemos resistir a este mal. Né? Então, você vê que não existe nenhum homem que nunca caiu em pecado. Por que não existe? Porque a partir do momento que Adão e Eva caíram lá no Éden, o mal está dentro do ser humano. E o ser humano não consegue impedir o pecado. Ou seja, ele é incapaz de resistir ao pecado. Ele é incapaz. Entendeu? E por ser incapaz de resistir ao pecado, o ser humano, todos caíram em pecado. Por isso precisou que Jesus Cristo viesse e morresse por nós na cruz. Devemos lembrar que Jesus Cristo ele era um novo Adão, ou seja, a essência de Jesus era a mesma que Adão tinha antes de comer a fruta proibida, ele era perfeito. Foi por isso que Jesus resistiu aos pecados. Né? Lembre-se, Jesus ele não foi gerado por um embrião humano e nem por um óvulo humano. Como não? Ele nasceu de Maria? Sim. Mas a gente sabe que Maria era virgem, então a gente sabe que não houve material genético masculino aí para gerar Jesus. Mas como provar que não houve material genético feminino? Provar nós não podemos, mas nós podemos chegar a algumas conclusões. Jesus já existia, ele era um ser existente, não dá para chamar de homem, né, mas ele era um ser, né, que já existia, né? E de alguma maneira que a gente não tem como explicar, que é totalmente fora do entendimento humano, o Espírito Santo e Deus fizeram com que Jesus se transformasse num óvulo dentro do útero de mulher, dentro de uma mulher que era Maria. Muito provavelmente foi como, mais ou menos como uma inseminação artificial que faz hoje em dia. Pega o óvulo de uma mulher, introduz o esperma do marido, né, o material genético do marido, o espermatozoide, e lá dentro do óvulo é fecundado, e esse óvulo fecundado põe dentro do útero de uma mulher que é a barriga de aluguel, porque aquela mulher não pode ter filho. Então, quando aquela criança nascer, ela não vai ter o material genético da mulher que a gerou, e sim da dona do óvulo, entendeu? E o que faz exame de DNA vai dar que a mulher do óvulo é que é a mãe, e o homem que cedeu o material genético, o espermatozoide, é o pai, né? Mesma coisa aconteceu com Jesus, ele não tinha material genético nem de Maria e nem de José, entendeu? Ela foi simplesmente uma barriga de aluguel para trazer o Messias ao mundo. Então Jesus, ele se faz embrião e nasce, nós não sabemos como. Mas ele era perfeito, uma coisa nós temos certeza, ele era perfeito. Então se ele tivesse o óvulo de Maria, ele não seria perfeito. Ele teria um mal dentro de si, porque a mulher também tem um mal dentro de si, não é só o homem. Né? Então, ele era perfeito. Portanto, Jesus ele veio e mostrou
que Adão poderia ter superado o pecado lá, ele teria resistido, né? Ele e Eva. E ele morre sem pecado para nos salvar. Se existisse um só homem que não fosse pecador, ele não precisaria ter morrido na cruz. Tanto que quando querem para apedrejar a mulher, lá adúltera, e ele pega e fala, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, todo mundo foi embora, porque não tinha nenhum que não era pecador, né? Todos eram pecadores. E Jesus ensinou ali a todos que eles também eram pecadores, porque eles estão apontando o dedo para essa mulher se eles também eram pecadores. E é isso que Jesus quis ensinar ali, né? Exatamente isso, né? Então, queridos irmãos, nós temos essa situação. Jesus, então, ele ensina ali que todos nós somos pecaminosos. Então, queridos irmãos, nós não conseguimos vencer o pecado sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Só que o Espírito Santo só pode agir na gente, dentro de nós, se nós permitirmos isso. E se nós tivermos o nosso corpo purificado para isso. Igual o templo teve que ser purificado, o nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo, está escrito na Bíblia, né? Então, nós temos que estar com o corpo purificado para que o Espírito Santo possa habitar. E aí é onde nós estaremos prontos para a vida eterna, né? Então, somente assim o Espírito Santo vai entrar na gente. Muita gente tenta resistir ao mal, mas sempre cai em pecado em algum momento. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo conosco para resistir e nos arrependermos dos nossos pecados. E é por isso que Deus permite que o mal esteja no mundo. Porque a resposta é, Ele é amor. Deus é amor. E o amor, ele não existe sem liberdade, sem o livre-arbítrio. Ou seja, ele tinha que dar o direito de Adão e Eva de comer ou não da fruta proibida. A decisão era deles. Né? Ele poderia ter chegado lá e falar, não, Eva, você não vai pegar essa fruta. Não vai ser comida. Mas se ele fizesse isso, além de estar confirmando o que Lúcifer falou, né, lá no Éden, no céu, antes de ser jogado para a terra, ele ainda estaria demonstrando que ele não era amor, já que ele estaria contra o ser humano, estaria impedindo o ser humano de fazer o que ele queria, não tinha liberdade. E o amor exige liberdade. O amor exige livre-arbítrio e liberdade. É por isso que Deus permite que isso aconteça. Ele tolera, na verdade. Só que vai chegar um momento que ele vai dar um basta. Assim como Jesus gritou na cruz, está consumado ou está feito, né, dependendo da tradução que a gente usa, e morreu, a mesma coisa ele vai fazer agora, ele vai falar, está feito. E vai sair da Santíssima Espírito Santo, que também vai falar, está feito, vai sair, vai ser retirado da terra. E aí é onde Jesus vai dar um basta no mal. O mal vai tomar um pouquinho mais de conta da terra e aí ele vai dar um basta. Vai acabar com o mal. Mas ele está dando oportunidade até o último ser humano que puder, até o último segundo, que ele puder para salvar o maior número de pessoas possível. Embora ele saiba que a quantidade de pessoas que irão ir para o lago de fogo é maior que a quantidade de grãos de areia da praia. Ele sabe disso. Mas ele está tentando. E é por isso que ele nos usa como seus mensageiros, como seus discípulos, como suas testemunhas, para levar as boas novas, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança, para contar que ele está voltando, que ele vai nos levar, para que estejam preparados. E essa é a nossa função. Tá certo, queridos irmãos? Nós temos que estar sempre controlando a nossa vida, entendendo as situações. O ser humano tem uma tendência a enxergar as coisas erradas somente com a lente do mal. Não, é preciso deixar o Espírito Santo tomar a vida para que a gente veja com a lente do bem. Que nem, por exemplo, quando eu bati o carro lá, quando estava indo trabalhar, já contei para vocês. Eu enxerguei aquela situação como livramento. Muitas pessoas iam xingar, falar, nossa, que desgraça, mas por que isso aconteceu? Né?
Por que isso está acontecendo comigo? E eu já enxerguei, queridos irmãos, um livramento. Por quê? Porque eu estava indo, ouvindo música no carro. E também eu poderia ter sofrido uma coisa pior lá na frente, eu não sei. Se eu, como um servo do Senhor, ele permitiu que isso acontecesse, ele quis me chamar a atenção para alguma coisa. Ou me livrar de alguma coisa. E eu fiquei pensando. Eu estava ouvindo música, cantando músicas mesmo da igreja, hinos da igreja. Cantando para Deus. Só que isso poderia causar um acidente muito mais grave. Por quê? Quando você está dirigindo, a tua mente está concentrada na direção, está dirigindo, você trocando a marcha, freio. Só que se eu começo a ouvir música ao mesmo tempo que eu dirijo, a minha mente vai fazer o quê? Ela vai ficar dividida entre as duas coisas. Então mesmo que eu não esteja vendo nada, que eu esteja olhando para frente, ela vai se dividir. E ela pode dar pane de repente, porque ela está dividindo essa atenção entre duas coisas. Então está esforçando a mente demais. Entendeu? E é onde muitas vezes uma pequena distração na música e cantando é onde acontece muitas vezes o acidente. Né? Então dali em diante eu não ouvi mais música no carro. E isso nos faz um ensinamento. Mesmo que seja uma coisa para Deus, seja uma coisa de Deus, pode atrapalhar a nossa vida. Porque se for em excesso, né? Como eu já contei a história daquele pastor, que ele seguia as coisas certas, tinha tempo, o inimigo tentou derrubar ele várias vezes, não conseguiu. E aí então ele mandou 2 demônios ficarem espiando o pastor para ver por que ele era tão forte. E ele chegou à conclusão porque ele tinha tempo. Aí então, olha só como o inimigo age. Olha só a situação. Ofereceram para ele, né, mandaram pelo inimigo, um trabalho missionário. Era para Deus, ele aceitou. Só que esse trabalho missionário tirou o tempo dele. Né? E aí não podia mais orar, não tinha tempo mais para orar, para meditar, enfraqueceu e o inimigo derrubou ele. É que nem eu, por exemplo. Eu já gravo esse áudio. Eu já faço a escola sabatina, já faço o ano bíblico. Eu já leio o devocional diário. Aí, se eu quiser fazer mais coisa para Deus, isso vai tirar meu tempo. Isso vai me enfraquecer. Ao invés de me fortalecer, me enfraquece. Porque eu preciso do tempo para orar. Eu preciso do tempo para estar com Deus. Né? Eu preciso desse tempo. Então, eu fui convidado na igreja para fazer parte dos bravadores, por exemplo. Só que eu não tenho tempo. Eu não tenho o domingo livre. Muitas vezes, quando é necessário, eu não tenho tempo. Então, eu estou fazendo curso, né? Pós-graduação em teologia. Então, queridos irmãos, simplesmente eu falei não. Eu não posso assumir algo que vai me atrapalhar em vez de melhorar para mim. Então, eu já estou fazendo meu limite. Não dá para passar nisso. Você entendeu? A gente tem que aprender que mesmo coisas para Deus pode fazer mal. Tudo em excesso faz mal, até trabalhos para Deus. Tudo faz mal. A água em excesso faz mal. Tudo faz mal. A limpeza em excesso faz mal, até porque você mata as bactérias boas. Tudo faz mal. Tudo. Então, por isso que os 8 remédios naturais é o equilíbrio, a temperança. Entendeu, queridos irmãos? E é por isso que a gente tem que aprender o controle, entender que Deus permite que isso aconteça porque nós temos o direito de escolha. Entendeu? Ele não vai obrigar ninguém a ir para a vida eterna com ele não vai obrigar ninguém a fazer o que é certo. Ele aponta o que é certo, mas ele deixa que nós mesmos tomamos a nossa decisão. Só vai realmente estar lá na vida eterna, só vai estar lá realmente com Deus, vivendo essa vida que Ele está nos oferecendo, as pessoas que realmente querem ir. Ninguém vai estar lá forçado, ninguém vai estar lá obrigado. Entendeu? Ninguém. Só vamos estar lá todos por livre e espontânea vontade. É exatamente isso que Deus faz. Por isso o mal existe no mundo. Porque é um direito que eu tenho, que você tem, que todos nós temos de escolher entre o bem e o mal.
Como diz a música do Roberto Carlos, né? Precisa saber viver. Se o bem e o mal existe, você deve escolher. É preciso saber viver. Teve uma época até que o Roberto Carlos trocou a letra, né? Colocou o bem e o bem existe. Não, se o bem e o mal existem, não existe, você pode escolher. É preciso saber viver. E é exatamente isso. O bem e o mal existem. Você é quem vai escolher o que você vai viver. A sua essência é criminosa, é pro mal. Mas quanto mais luz você deixar entrar em você, mais luz você estudar a palavra do Senhor, mais luz você crescer, mais luz você vai ter, menos o mal vai poder atingir você. Porque a gente não pode matar o mal da gente. Mas a gente pode encolher ele de tal forma que ele praticamente não vai, como é que fala, ter função na gente. Entendeu? Então é isso, queridos irmãos. Entenda que a decisão do mal toma quando a gente não é nossa. O mal está no mundo porque todo mundo tem o direito ao livre-arbítrio. Só que vai chegar no momento que Deus, que isso está feito, né? E vai acabar o mal. Enquanto Jesus não estiver no Santíssimo, nós ainda temos chance. Quem estiver no caminho errado tem chance. Mas não falta muito para ele sair. Então, queridos irmãos, vamos voltar para Deus enquanto é tempo. Tá certo? Então vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por esse momento de oração. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos, Senhor. Peço mais uma vez, Pai, pela minha dona Giovana, que tentou suicídio 2 vezes, Senhor. Peço, Pai, que ela possa sair dessa, Senhor. Peço mais uma vez que o Santo tome a vida dela, Pai. E a transforme, Senhor. Não permita que o mal aconteça a ela, Pai, já que ela tem 15 anos, Senhor. Tem muito a viver. Traga ela para um trabalho missionário e seja um grande testemunho para a sua causa, Senhor. Com a transformação que você pode fazer na vida dela, Pai. Que assim seja, meu Deus. Peço, Senhor, pelas pessoas que estão me ouvindo, se elas estiverem indo trabalhar no dia de hoje, que elas vão e voltam do trabalho em segurança. E se elas estiverem já no trabalho, que elas possam voltar em segurança, Senhor. Abençoe essas pessoas, Pai. Elas podem estar inscritas ou não no meu canal e me ouvindo, ou aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas no canal, Senhor. Abençoe a todas, Pai, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, por mais uma de oração. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos e lembre-se, Deus não gosta do mal. Ele não criou o mal, mas sim nós, os seres humanos, escolhemos, né, o mal. Adão e Eva escolheu trazer o mal para a vida deles. Nós somos herdeiros dele e, portanto, herdamos o mal que eles escolheram. Mas não é porque nós temos o mal que nós temos que agir mal. Nós podemos resistir com a ajuda do Espírito Santo. Mas nós temos que querer resistir primeiro. Tá certo? E lembre-se, a decisão é nossa. Mas para superar o mal, nós precisamos abdicar de tudo que nos deixa impuro, nós temos que estar impolutos, nós temos que abrir mão das comidas que vai deixar a gente impuro, das coisas que vai tirar nossa sanidade, nossa mentalidade, tudo que mexe com a nossa cabeça. Nós tornamos aptos para que o Espírito Santo possa habitar. É a única maneira que a gente tem nesse momento de vencer o mal até a volta de Cristo. Lembre-se disso. Que Deus abençoe a todos. Amém.